Vamos lá, na etapa de redução, tá? O chumbo ele acaba sendo reduzido, tá? Juntamente com cobre, o antimônio e arsênio, cobre, antimônio e arsênio. Tá? Alguns metais nobres também são produzidos como coproduto. Tá? Na escória ficam os minerais de ganga contidos no sinter e nos fundentes, além do zinco, exceto no processo imperial, que é um outro processo, um processo que produz, que no caso é o que eu vou retratar, né, que produz zinco associado ao chumbo. Tá? A carga do alto forno contém sinter, os fundentes e o coque, tá? Mais ou menos análogo ao alto forno de ferro, de minério de ferro. Tá? E a gente vai ver mais detalhadamente como funciona o processo de extração no próximo slide. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um esquema da redução dos sinteres de chumbo, tá? Para a produção do bullion de chumbo. Tá? No topo do forno são carregados os sinteres e o coque e os fundentes. Tá? Eles entram em contracorrente com os gases ascendentes. Tá? Os gases ascendentes eles são produzidos na zona de combustão. Tá? Por essa reação aqui a gente tem o coque, que reage com o oxigênio soprado pelas ventaneiras, produzindo CO. Tá? Esse CO ele acende e é responsável por essa redução durante todo o trajeto da parte inferior do forno, aqui na região onde está 1700 graus, até a região superior onde está 200 graus ali, tá? Na região superior do forno a gente tem a zona de pré-aquecimento, onde a umidade é evaporada, tá? Na zona sólida começa a reação e aqui a gente não tem mais umidade, tá? E aí existe uma zona de amolecimento aqui, onde a nossa carga vai começar a entrar em fusão. Tá? Chegando na zona das ventaneiras, onde a carga vai começar a ficar bastante, boa parte da carga vai estar líquida. Tá? E aí, na zona do homem morto, nós temos apenas, essa zona em preto aqui, nós temos apenas o coque como material sólido. Tá? Então, durante todo esse trajeto aqui, o chumbo é reduzido de óxido de chumbo a chumbo metálico, né? Além disso, a gente tem a produção, aí como resultado, disso, a gente tem a produção do bullion de chumbo, que é a fase rica em chumbo, vazada pela parte inferior, juntamente do bullion de chumbo a escória, tá? É produzida, onde a gente tem principalmente sílica e wustita, tá? No caso do processo imperial, nesse caso aqui retratado, que não há, o zinco não sai na forma gasosa, ele acaba sendo incorporado à escória, então a escória do processo que não é o processo imperial, ela é o processo convencional, ela é rica em sílica, wustita e óxido de chumbo, tá? No caso desse processo aqui, as poeiras têm um material sólido que acaba sendo arrastado pelos gases ascendentes. O gás de topo, nesse caso aqui, ele é rico em produtos da reação de redução, tá? Como CO2 e um pouco de CO, que acabou não sendo reagido. Tá? Além disso, no caso do processo imperial, o zinco sai no estado gasoso e depois ele é condensado novamente em zinco líquido, tá? Para a produção também de zinco. No processo imperial se produz chumbo e zinco. Nesse processo aqui que eu estou retratando, há apenas a produção de chumbo. Tá? E ali, juntamente com a escória e com o bulhão de chumbo, sai uma fase chamada de mate, que é a fase rica em sulfetos, especialmente sulfetos de cobre, né? E a space, que é uma fase de compostos de arsênio. Tá? Então é basicamente assim que funciona o alto forno. Mais para frente eu vou mostrar no próximo slide o processo imperial, que consiste basicamente nesse mesmo processo aqui, mas no gás de topo a gente tem a retirada de zinco com algumas quantidades de chumbo também. Tá? Então é basicamente isso que eu queria falar em relação ao processo de redução de chumbo. Bom, aqui eu tenho um diagrama do alto forno de chumbo para produção também paralela ao zinco, que também é chamado de processo imperial. Tá?
Ele tem uma temperatura mais alta no topo, tá? Os gases de topo saem a 800 graus e bastante ricos em zinco gasoso, tá? Esse zinco gasoso ele é condensado. Primeiramente, a temperatura é baixada até uma temperatura onde o chumbo primeiramente entra em estado líquido, tá? Aí posteriormente o zinco acaba entrando em estado líquido e a gente obtém os metais separados, tá? O zinco também, tá? Então a grande diferença desse processo é que a gente tem temperatura mais alta no topo e o gás de topo acaba sendo rico em zinco, tá? Então é basicamente essa a diferença entre esse processo e o processo anterior, tá? Esse processo aqui é chamado de processo imperial, tá bom? Bom, agora eu vou falar rapidamente do refino do chumbo, tá? O chumbo, o bullion de chumbo, ele acaba tendo quantidades de cobre, tá? Arsênio, estanho e antimônio e depois alguns metais nobres como prata e ouro, tá? Além disso, existe o zinco que vai ser adicionado durante o refino, tá? O refino acontece num tanque a vácuo, tá? Semelhante a um conversor LED, aliás, é inclusive um conversor LED, só que adaptado para a produção e refino do nosso chumbo, tá? A primeira coisa que a gente tem é a remoção do cobre pela adição de enxofre, tá? Então se adiciona enxofre no banho e o cobre vai formar uma mate ali que depois é removida, tá? Posteriormente, a lança de oxigênio mergulha no banho e acaba removendo arsênio, estanho e antimônio através da oxidação com uma escória de nitrato de sódio. Então, além de tudo, eu adiciono nitrato de sódio para propiciar a formação de uma escória com arsênio, estanho e antimônio, tá? Aí depois eu adiciono zinco e o zinco vai formar uma liga insolúvel, ou seja, vai ficar um material sólido na superfície, rico em metais nobres, ou seja, ouro e prata, que depois vão ser produzidos, tá? E aí depois a remoção do zinco, e essa remoção do zinco é feita a vácuo, ou seja, se aproveita da baixa pressão de vapor do zinco para remover o zinco através de um vácuo gerado na câmara, tá? Então é basicamente assim que é feito o refino. Então são várias etapas: a primeira é a remoção do cobre, depois a remoção do arsênio, estanho e antimônio, depois a utilização de zinco para remover ouro e prata e por fim a remoção desse zinco que foi utilizado na remoção do ouro e da prata, tá bom? Então é basicamente esse o processo de refino do chumbo. Bom, então eu vou falar rapidamente aqui as aplicações do chumbo, né? O chumbo ele é produzido principalmente hoje em dia para aplicação em baterias de veículos automotores, tá? Devido à não oxidação, ele fica no meio de ácido sulfúrico ali e ele não oxida e ainda ele continua fazendo a troca elétrica ali e consegue ser recarregada. Uma bateria que é recarregada tem muitos ciclos de recarregamento, diferentemente de outras baterias outros metais que pudessem ser utilizados, tá? Essa é a principal aplicação. Até hoje o chumbo se mantém como um metal importante devido a essa principal aplicação. Ele também, devido ao baixo ponto de fusão dele, ele é utilizado como metal de solda para algumas soldas, especialmente aquelas soldas de circuitos, tá? Mas ele também está caindo em desuso, tá? Outra aplicação que também ainda mantém o uso, devido à alta densidade do chumbo, ele é uma boa blindagem contra a radiação. Então, quando vocês vão fazer um raio-x lá, vocês veem que o operador de raio-x normalmente ele põe um colete, e esse colete, ou ele vai para uma casinha lá atrás do lugar onde ele vai tirar o raio-x. Essa casinha ela está blindada com raio-x, é uma casinha blindada com chumbo, é uma casinha feita de chumbo para que ele não sofra os efeitos do raio-x, porque o raio-x é barrado pelos núcleos densos de chumbo, tá? Ele também é utilizado como elemento de liga em alguns metais, tá? E também, por exemplo, no aço, tem alguns aços que são ligados ao chumbo, tá? E aí, finalmente, na indústria de construção civil e arquitetônica. Aqui tem um domo feito de chumbo, tá? Então aqui é um exemplo da utilização do chumbo como na indústria da construção civil, tá? Com um contexto arquitetônico ali, explorando a beleza do metal, tá?
Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer a todos que participaram da aula até aqui, tá? E falar para quem ficou com algumas dúvidas aí, pode me procurar em sala de aula, ou então me acionar via algum recurso tecnológico que eu esteja utilizando em aula, como o Google Classroom e o Moodle, tá? Ou então me encontrar nos corredores do Instituto Federal do Campus Corumbá e me perguntar sobre alguma coisa que não ficou muito claro na apresentação, tá? Se você não é do IF ou ainda se você não está tendo a aula de metalurgia dos não ferrosos, ou a disciplina que eu esteja usando essa aula, você pode me mandar um e-mail ou até, se você tem acesso ao Instituto Federal, você pode me procurar no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Corumbá. Tá? Então eu quero agradecer a todos que prestaram atenção até aqui e é isso aí mesmo. Tchau.